Oi, pessoal! Aqui é a Letícia da Ponto Mais e vamos conversar um pouquinho sobre o principal ponto de parametrização do sistema, a configuração de controle de ponto. Para isso, vamos acessar o menu Configurações e ao lado direito da tela, selecionar a opção Configuração de controle de ponto. Lembrando que, por padrão, o sistema já traz uma configuração geral e todos os colaboradores estão automaticamente vinculados a ela. Então, se a sua empresa tem somente um modelo de regra, trabalha somente com banco de horas, somente com hora extra, um modelinho de tolerância, você pode simplesmente editar essa configuração geral. Agora, caso a sua empresa trabalhe com 2 modelos de regras ou até mais, você pode cadastrar uma nova configuração de controle de ponto. Uma dica é você parar e pensar: qual é o maior volume de colaboradores que eu tenho por regra? Ali, da minha empresa, 80% utiliza banco de horas, os outros 20% hora extra. Nesse cenário, faz muito mais sentido você alterar a configuração geral e deixar ela parametrizada para o modelo banco de horas, que abrange a maior quantidade de colaboradores da sua empresa. Assim, a nova configuração que você cadastrar, você terá menos trabalho no momento de fazer o vínculo do colaborador à regra. Fez sentido? Uma vez que conversamos ali sobre o primeiro passo, vamos cadastrar juntos uma nova configuração. Vamos entender um pouquinho o que cada aba significa e traz de informação. E lembre que caso você tenha ficado com alguma dúvida, você pode acionar o nosso suporte que vamos te ajudar com o maior prazer. A primeira aba que encontramos é essa aba geral. E o primeiro passo é você definir um código e um nome para sua configuração. Algo simples que te ajude a identificar a regra, tá? Quando você for vincular o colaborador na configuração de controle de ponto, são essas informações que você vai ter ali à sua disposição para realizar o vínculo do colaborador. O primeiro ponto que temos aqui para habilitar ou não é permitir que os colaboradores enviem mensagens uns para os outros. Então, uma vez que você habilita essa opção, na parte superior da tela, você vai encontrar esse balãozinho de conversas. Ele é muito utilizado para o gestor comunicar ao funcionário. Olha, João, ajusta seu ponto. Oi, Maria, aprova a solicitação do teu colaborador. Lembrando que a gente não recomenda utilizar esse box de conversas como um canal oficial de comunicação da empresa, tá? Uma vez que as mensagens são apagadas depois de um período enviado. O segundo e o terceiro item, você permite que tanto o gestor quanto o colaborador faça anexo de arquivos nas solicitações. Ou seja, tenha permissão para incluir um atestado, a foto de uma declaração de horas ou qualquer outro tipo de anexo quando ele for realizar ali uma solicitação de ajuste. Próximo passo, você permite que o gestor gerencie o próprio ponto. Então, vamos supor que a Ana está na equipe comercial, ela faz a gestão e ela também pertence a essa equipe. Neste botão, você dá para ela permissão para modificar o próprio ponto, aprovando assim as próprias solicitações de ajuste. Logo abaixo, você tem a opção permitir que o gestor de equipe gerencie o ponto somente dos colaboradores subordinados da equipe em que é gestor. Vamos pensar assim: a Ana cuida do financeiro e o João cuida do comercial. Ao flegar essa opção, a Ana só vai ter acesso às informações da equipe do financeiro e o João só vai ter acesso à equipe comercial. Assim, um não dá pitaco na equipe do coleguinha. E, por fim, a política de senha forte. Então, a gente sabe que o sistema vai sugerir para o colaborador que ele altere a senha e inclua uma de sua confiança. Mas ao flegar essa opção, essa troca de senha, além de ser obrigatória, vai exigir do colaborador caracteres especiais. Letra maiúscula, minúscula, pontuação, numeral, trazendo ainda mais segurança para aquela senha cadastrada. Finalizando a aba geral, podemos partir para a aba Registro de ponto. E aqui nós vamos configurar a nossa tolerância. Lembrando que a tolerância é aquele tempinho que o colaborador tem tanto para mais quanto para menos, tá? Podendo ser utilizado para atrasos, horas extras. E a tolerância aqui na Ponto Mais, ela pode ser trabalhada de duas formas. A cada registro, ou seja, ele tem 10 minutos na entrada, 10 minutos no almoço, 10 minutos na saída, ou ela pode ser acumulada na jornada. Meu colaborador tem 10 minutos, independentemente de como ele vai utilizar esse tempo.
As opções de aplicação por intervalos ou compensação de tempo ficam a livre critério da gestão. Você pode habilitar ou não. Caso você tenha alguma dúvida com relação a cada ponto de tolerância, nós temos alguns helps aqui no sistema que podem te ajudar trazendo uma explicação rápida de cada ponto. Descendo um pouquinho a tela, nós temos alguns checkbox para habilitar. O primeiro deles é permitir o colaborador registrar o ponto no modelo offline. Então, sim, o seu colaborador ele pode marcar o ponto mesmo sem ter a conexão de internet. Podemos fazer isso através do registro simples, onde o vínculo é com o login e a senha, ou através do QR Code. Temos um detalhe importante, já pega seu post-it e pega o marca-texto. Se estamos falando do QR Code, além de habilitar esta opção dentro da configuração de controle de ponto, é necessário que você também configure o aparelho. Nós temos um vídeo aqui no canal da Ponto Mais que fala sobre o QR Code, então é bacana você dar uma olhadinha nele para entender um pouquinho mais como funciona esse processo. O segundo item é permitir que os colaboradores registrem ponto pelo aplicativo. Muitas vezes a empresa ela quer restringir o colaborador a marcar o ponto somente pelo notebook ou somente pelo computador disponibilizado. Então, nesse cenário, você pode desmarcar essa possibilidade. Caso você queira permitir que ele baixe o aplicativo da Ponto Mais e realize marcação, tratativa, tudo pelo aplicativo mobile, pode selecionar essa opção que o seu colaborador vai ter acesso normalmente. Terceiro item é exigir o número PIN no registro por QR ponto. Neste cenário, o PIN ele se torna obrigatório. Lembrando que o PIN é aquele número de 4 dígitos que você insere lá no cadastro do colaborador e se torna mais uma etapa de verificação até que o registro por QR seja concluído. No nosso vídeo de QR ponto eu também falo um pouquinho mais sobre ele, mas lembra essa informação, lembra onde você configura ele aqui no sistema. A próxima opção é armazenar a localização do colaborador na hora do registro de ponto. Então, sim, nós podemos armazenar a localização do funcionário e você pode acompanhar essa informação através do relatório de registro de ponto, mas aqui eu também trago um alerta para você, já pega o post-it, já pega o marca-texto, tá? Nós dependemos totalmente do GPS do aparelho. Então é importante que esse GPS ele esteja sempre ligado, que no momento em que seu colaborador baixou o aplicativo da Ponto Mais, ele tenha dado OK para nossa permissão ali de localização. E é bacana frisar também que como dependemos de um serviço externo a Ponto Mais, nós não conseguimos garantir a precisão na localização. Então ela não vai ser sempre 100% certinha. Combinado? Partindo ali para o último item, nós temos a permissão do preenchimento automático no ajuste de ponto. Então, lá no controle de ponto, quando você vai inserir alguma tratativa, você vai encontrar um campo preenchimento automático, onde o sistema insere as marcações de acordo com o que o colaborador tem previsto no turno. Lê, qual que é o alerta que a gente liga nesse ponto? Aqui, se você tem aquele receio com relação à marcação em horário britânico ou com ajustes em horário britânico, é bacana você deixar esse item desmarcado. Caso você queira utilizar para colocar as marcações de forma automática, pode habilitar e usar sem medo. Descendo um pouquinho a tela, vamos conversar um pouquinho sobre o tipo de aceite eletrônico, tá? O aceite eletrônico é como seu colaborador vai assinar o espelho ponto. Hoje na Ponto Mais trabalhamos de duas formas. O modelo de assinatura, onde o colaborador recebe o espelho ponto de maneira digital, sem sair de casa, e ele pode assinar o nome dele em um papel e anexar a foto da assinatura pelo aplicativo ou pela versão web. Ou trabalhamos também com o modelo simples, onde o RH realiza ali o fechamento do ponto, disponibiliza a folha física e ele com a caneta em mãos assina o espelho ponto. Com relação ao aceite eletrônico no modelo de assinatura, nós temos também um vídeo aqui no canal que é bem bacana você conferir. Ele ensina tanto o processo de cadastro ali da assinatura, quanto a visualização na tela e toda a parte de visualização de assinatura posteriormente. Partindo para o fim ali da nossa aba de registro de ponto, temos a configuração de fuso horário. Então, por padrão, o sistema ele já vem configurado com o horário de Brasília, mas caso a sua empresa siga um fuso horário diferente, Fernando de Noronha, Acre, Amazônia, você pode estar alterando aqui e vai estar alterando também para todos os colaboradores vinculados a essa regra.
Nessa aba, tudo fez sentido? Caso não tenha feito, fica tranquilo e aciona o nosso suporte que nós vamos te ajudar. Mas uma vez que finalizamos a aba Registro de Ponto, vamos conversar um pouquinho sobre hora extra. A primeira possibilidade que temos aqui nesse menu é solicitar que os colaboradores justifiquem o motivo de ter feito hora extra. Lembrando que esse campo ele não é obrigatório e nem impeditivo. Então, se o seu colaborador não justificar ali o motivo da hora extra, não vai bloquear o sistema, ele não vai receber nenhuma mensagem nem nada. É apenas um bônus que o sistema traz para o gestor poder acompanhar as horas excedentes do funcionário. E essa justificativa pode ser acompanhada através dos relatórios, tá? O próximo passo é você dar o ok que você verificou a sua convenção sindical. Então, aqui é a base de todo o sistema. Então, é bem importante que você tenha em mãos a sua convenção coletiva, o seu acordo sindical e esteja de acordo com todas as informações apresentadas. Assim, o sistema ele é configurado do jeito certo e todo o cálculo também é realizado da maneira correta. Uma vez que você verificou a sua convenção e está de acordo e ciente com todas as informações, você pode alterar aqui a primeira e a segunda fase do pagamento de hora extra. Aqui, você pode definir a qual percentual você vai pagar ao seu colaborador. Lembrando que a primeira fase de pagamento ela se refere de segunda a sábado, já a segunda fase está se referindo aos domingos e feriados. Caso a sua empresa trabalhe com um percentual diferente, 50, 60 e 100, ou 60, 80 e 120, mais do que 2 fases de pagamento, você pode encaminhar ali um e-mail para a gente no meajuda@pontomais.com.br que nós parametrizamos o seu sistema e devolvemos para você com todas as regras aplicadas. Finalizando a aba Hora Extra, vamos conversar um pouquinho sobre o banco de horas. O banco de horas é o regime por compensação. Então, as horas extras você paga o seu colaborador na folha. Já o banco de horas, você concede para ele a possibilidade de compensar essas horas através de folgas ou de ausências ali de compensação. Uma vez que você habilitou o banco de horas da sua empresa, você vai ter esse primeiro ícone para flagar, que é o ignorar faltas no cálculo do banco de horas. Uma vez que você habilita essa opção, toda vez que seu colaborador deixar de marcar o ponto, tiver uma ausência da empresa, o sistema vai ignorar essa falta. Ou seja, tinha 8 horas previstas, não fui trabalhar, não vai acontecer nada com o meu saldo de banco de horas, a não ser que eu lance ali um motivo de ajuste para ele. De certa forma, o nosso saldo fica congelado. A segunda possibilidade é considerar a tolerância no registro de ponto. Então, na aba Registro de Ponto, a gente definiu o tempo de tolerância. Aqui na aba Banco de Horas, a gente vai definir se essa tolerância ela vai ser aplicada no cálculo do banco. Vamos pensar assim, tem uma tolerância de 10 minutos ali, e o meu colaborador, em uma jornada de 8 horas, trabalhou 8 horas e 6 minutos. Neste caso, esses 6 minutos vão entrar automaticamente no cálculo do banco ou vai prevalecer a tolerância que definimos juntos lá atrás. Uma vez que você flegou essa opção ou deixou desmarcado de acordo com o seu critério de escolha, vamos partir para a data de início de contagem do banco. A partir da data que você definir aqui é que o seu banco de horas vai começar a ser contabilizado, tá? E na sequência, você pode definir ali o fator de multiplicação. Fator de multiplicação 1, ele equivale de segunda a sábado. E o número 1 ali significa que a cada 1 hora trabalhada, o seu colaborador vai receber exatamente 1 hora no saldo do banco. Lembrando que estamos falando de horas excedentes, tá? Já o fator de multiplicação 2 tem como aplicação os domingos e feriados. O número 2 significa que o seu colaborador vai receber esse saldo dobrado. Ou seja, a cada 1 hora trabalhada, ele recebe 2 horas no saldo do banco. Lê, aqui na minha empresa, os colaboradores recebem durante a semana em banco e os domingos e feriados eu pago em hora extra caso ele venha trabalhar. Neste caso, nós vamos habilitar a opção Não utilizar. E temos aqui um campo de observação que descreve um pouquinho do que pode acontecer caso você marque essa opção. Então, ao ignorar o fator de multiplicação 2 do banco de horas, este aqui,
todas as horas que ultrapassarem um fator de multiplicação 1 serão lançados apenas como horas extras. Exatamente o exemplo que eu dei anteriormente. Lê, defini o meu fator de multiplicação, mas como que eu vou definir quantas horas vão entrar no fator 1 e quantas horas vão entrar no fator 2? Fica tranquilo que esse vínculo é realizado lá no turno e temos um vídeo específico sobre turnos que eu converso um pouquinho mais com você sobre isso. Dando sequência aqui na nossa aba de banco de horas, nós temos também a opção tempo de vigência do banco de horas. Esse tempo de vigência, ele não tem nenhum impacto direto no cálculo do banco, tá? Ele vai servir para você como um alerta. E aqui você pode definir de quanto em quanto tempo você quita o banco do seu funcionário, podendo alterar de 1 até 18 meses. Esse tempo de vigência, ele passa a contar a partir do momento que você realiza a primeira quitação. Nós temos um relatório específico de vigência de banco que você pode acompanhar e, assim, programar compensações antes do seu período de quitação. Limite positivo de horas e limite negativo de horas vai trazer para você uma conversão ali do seu saldo. Lê, como assim? Vamos supor que na minha empresa eu tenho um limite de que até 200 horas o meu colaborador ele recebe em banco. E tudo que ultrapassar desse limite eu vou pagar em hora extra. Ou vamos supor que eu tenho um limite de 100 horas negativas. E tudo que ultrapassar das 100 horas não vai entrar para banco. Eu vou descontar automaticamente na folha. É essa a função dos limitadores. Partindo ali para o fator acumulativo, este campo ele é muito utilizado em convenções específicas, tá? Então fica tranquilo se a sua convenção não determina nenhum fator acumulativo. Mas aqui você pode definir o percentual, então vamos supor, eu vou pagar ali a 200% as 15 primeiras horas que o meu colaborador trabalhar, ou acumular no banco. Eu vou pagar a 220% as próximas 15 horas. E vou pagar a 300 tudo que exceder esse limite que eu defini anteriormente. Como eu comentei com você, fator acumulativo é específico de algumas convenções. Então não se preocupa com esse campo caso a sua convenção não determine nada relacionado a isso. Finalizando a aba banco de horas, vamos conversar um pouquinho sobre o adicional noturno. E eu não sei se você reparou, mas toda vez que eu passo por um processo, eu não salvo. Eu vou terminar todas as etapas e salvar toda a configuração uma única vez, combinado? Falando um pouquinho do adicional noturno, uma vez que você habilita, você tem a possibilidade de considerar o intervalo ou não dentro desse cálculo adicional noturno. Hoje, o sistema ele já vem pré-definido no padrão CLT, que é das 10 da noite até as 5 da manhã. Caso a sua convenção determine um horário diferenciado, você pode alterar, não tem problema. E se por acaso a sua empresa considera como adicional noturno até a última marcação de ponto, você pode marcar a opção não utilizar. Lê, explica um pouquinho mais. Vamos supor que o meu colaborador inicie o trabalho às 10 horas da noite. E mesmo terminando ali por padrão às 5, meu colaborador às vezes trabalha até às 6, 6h15 da manhã. E até esse horário de saída eu quero considerar o adicional noturno para ele. Neste caso que eu habilito a opção não utilizar. Lembrando que dentro do sistema, a hora noturna reduzida, a hora extra noturna, elas também são levantadas nos relatórios e no fechamento, assim como no processo de exportação, tá? Mas nós estamos falando aqui de demonstrativo. A valorização dessas horas é realizado lá na folha de pagamento. Dando sequência, vamos falar um pouquinho sobre as notificações? Este campo ele é voltado para colaboradores que marcam ponto por dispositivos móveis, como celulares e tablets. O primeiro campo ele é específico para o envio do resumo de jornada. Então, todo dia, a Ponto Mais encaminha para o seu colaborador um resumo de como foi o trabalho dele. Quantas horas ele trabalhou, se ele tem algum ajuste de ponto, quais foram as marcações do dia, e você pode definir qual horário você quer encaminhar. Vamos supor que a minha empresa encerre o expediente às 18 horas. Considerando aqueles minutinhos de extra, aquele período de saída, eu vou definir que vou mandar essas notificações às 19 horas.
Caso seu colaborador ainda esteja em jornada de trabalho, fica tranquilo, o sistema vai identificar e vai encaminhar essa notificação mais tarde. O segundo campo é notificar o colaborador antes de cada registro de ponto. Então, essa aba, eu confesso que eu sou fã porque eu sou bem esquecida para marcar ponto. Mas você pode liberar para o seu colaborador uma notificação, podendo ser de 2 até 20 minutos antes do horário dele de saída ou de entrada. Ele recebe uma notificação tanto no sistema quanto no celular ou no dispositivo que ele tenha baixado a Ponto Mais, tá? E isso ajuda que o colaborador não esqueça de realizar ali a marcação, diminuindo ainda mais a quantidade de solicitações que o gestor vai receber. O terceiro campo de notificação é para você ser notificado se o colaborador não cumprir o tempo de interjornada. Então, o tempo de interjornada é aquele tempo de descanso que o colaborador tem antes de começar um novo dia de trabalho. Por padrão CLT, nós estamos falando ali de aproximadamente 11 horas. Mas caso sua convenção determine um valor diferente, fica tranquilo que você pode parametrizar também. Partindo para o fim, temos ali a notificação para quando o total de horas extras exceder. Então, voltando ali também para a nossa CLT, nós estamos falando que o colaborador pode realizar até 2 horas extras por dia, por exemplo. E caso ele ultrapasse esse valor, eu posso ser notificado, assim como meu funcionário. Caso a minha convenção determine que o colaborador possa realizar 3, 4, 5 horas extras, fica tranquilo que você também pode mudar esse parâmetro aqui no menu de notificações. Para finalizar, notificar o gestor e o colaborador quando não for cumprido o tempo de intervalo. Então, se o meu colaborador tem 1 hora de descanso e ele faz somente 40 minutos, você é notificado também. Lembrando que esse menu de notificações, nós estamos falando de diversas informações. Hora extra, interjornada, tempo de intervalo, é muita notificação. Então, nós disponibilizamos o relatório de auditoria, onde você consegue filtrar essas informações para o colaborador, equipe, unidade e ter uma visualização mais fácil de todas essas notificações ali que você vai receber. Para finalizar a nossa configuração de controle de ponto, vamos conversar um pouquinho sobre o DSR, que nada mais é do que o descanso semanal remunerado. Quando o seu colaborador tem uma falta durante a semana, além dele perder o dia trabalhado, ele perde também o DSR, caso você habilite essa opção aqui na configuração de controle de ponto. Para turnos semanais, normalmente o DSR acaba ali acontecendo no domingo. Mas fica tranquilo que, caso aconteça em algum outro dia da semana, você também pode definir isso no sistema. Outra possibilidade é descontar também o feriado juntamente ao DSR. Então, se o seu colaborador faltou numa segunda-feira e na quarta era feriado, além dele perder o dia, dele perder o feriado, ele perde também o DSR. Terceira possibilidade é descontar o DSR em turno intermitente. Então, hoje, por padrão no sistema, quando falamos de turno e falamos do turno intermitente, o sistema entende que todos os dias no qual há marcação de ponto, o meu colaborador estava em jornada. E quando não há marcação de ponto, é porque o meu colaborador estava de folga. Neste cenário, para turnos intermitentes ou horistas, eu também tenho a possibilidade de descontar o DSR quando aquela falta não for justificada no sistema. E, por fim, temos a possibilidade de aplicar esse desconto em cima das horas faltantes durante a semana. Lê, não entendi. Fica tranquilo e vamos ver um exemplo juntos. Sou funcionária da sua empresa e todo dia eu chego 10 minutos atrasada, mas não fico 10 minutos depois do horário para compensar o meu atraso. Se eu trabalho para sua empresa de segunda a sábado, no final da semana eu vou estar devendo mais de 1 hora para o meu gestor. Neste caso, algumas convenções coletivas determinam que pode sim ser realizado o desconto do DSR em cima dessas horas faltantes. E aqui, além de você permitir que ocorra esse desconto, você define o limite semanal que o colaborador tem para que ocorram esses atrasos sem que ocorra o desconto. Uma vez que finalizamos o preenchimento de todas as abas, quando selecionamos a opção salvar, o sistema traz um resumo de tudo que foi habilitado, o famoso estou ciente, quero continuar, e você pode assim salvar todos os dados ali que você configurou. Mas Lê, cadastrei a regra,
Agora, como que eu faço para vincular o meu funcionário nessa regra que eu cadastrei? Para isso, nós vamos voltar no menu Configurações e vamos selecionar a opção Colaboradores. Perfeito! Uma vez que eu estou já na minha aba de colaboradores, eu vou escolher o meu funcionário e vou acessar a opção Editar. Note que a primeira aba que nós vamos ver é essa aba de definições, mas nós vamos descer um pouquinho a tela até configurações extras. E aqui, na parte central da tela, conseguimos identificar configuração de controle de ponto. Lembra que eu comentei contigo que todos os colaboradores, por padrão, já estão na configuração geral? Neste caso, se você criou uma segunda configuração de controle de ponto, é aqui que você realiza essa troca, da geral para que você cadastrou. E uma vez que você definiu a configuração de controle de ponto, você pode salvar no final da tela, que o seu colaborador já vai iniciar ali a marcação e a usabilidade do sistema na configuração certa. Detalhe, bacana você ligar ali o seu alerta, já usar o marca-texto, já usar o post-it. Se o seu colaborador vai trocar de regra, ou seja, vai sair da hora extra, vai mudar para um banco de horas, ou vice-versa, é bem importante que você faça o fechamento do ponto, tá? Se você realizar a troca da configuração de controle de ponto sem ter o fechamento, você vai acabar bagunçando todos os pontos, tá? Porque vai misturar ali as regras de pagamento. Isso vai dar um retrabalho para você futuramente. Caso tenha ficado alguma dúvida com relação ao que a gente conversou agora, tudo que eu te mostrei, você pode acionar o nosso suporte. Temos também o nosso SOS, que está aqui nas opções de ajuda, que pode te ajudar a entender um pouquinho mais esse menu e aplicação no dia a dia. No canal da Ponto Mais, temos alguns vídeos também, como eu comentei ali, de turnos, que podem te ajudar a entender um pouquinho mais essa lógica e que estão totalmente atrelados às regras da sua empresa. Nosso suporte está à disposição para vocês através do chat, o íconezinho de ajuda, ou através do e-mail meajuda@pontomais.com.br. Eu espero ter te ajudado e até a próxima!